Gramática com Viviane Martins, avante! A aula de hoje é interpretação de textos, variação linguística, linguagem informal e linguagem formal. Aqui no nosso canal já tem matéria sobre esse assunto, porém é teoria. A aula de hoje é a prática. Número 1. Utilizamos a linguagem culta ou coloquial nas situações abaixo? A. Durante uma entrevista de emprego. Eu vou utilizar uma linguagem culta, que é uma linguagem formal. Durante uma conversa com os amigos, eu vou utilizar que tipo de conversa? Já é uma conversa sem preocupação com a norma linguística. Vai ser uma linguagem coloquial. Numa palestra para o público, são vários interlocutores diferentes, não se conhecem, vai ser uma linguagem culta. Na sala de aula com a professora, a linguagem culta. A linguagem culta. Na mensagem de WhatsApp ao amigo, os interlocutores são conhecidos. Nesse caso é amigo. Vai ser uma linguagem coloquial. Em e-mail para o chefe é uma linguagem culta. Se fosse um e-mail para um amigo, por exemplo, seria coloquial. Em e-mail para o chefe, culta. Questão número 2. Para responder ao número 2, eu vou ler o texto com o nome Assalto a Banco. Alô, quem está falando? Aqui é o ladrão. Desculpe, a telefonista ela deve ter se enganado. Eu não queria falar com o dono do banco. Tem algum funcionário aí? Não, os funcionários estão tudo refém. Ah, eu entendo. Afinal, eles trabalham 14 horas por dia, ganham um salário ridículo, vive levando esporro, mas não pede demissão porque não encontra outro emprego, né? Vida difícil. Mas será que eu poderia dar uma palavrinha com um deles? Impossível. Ele tá tudo amordaçado. Foi o que eu pensei. Gestão moderna, né? Se fizerem qualquer crítica, vão pro olho da rua. Não haverá então algum chefe por aí? Claro que não, meu irmão. Quanta ignorância. O chefe está na cadeia, que é o lugar mais seguro para ele comandar o assalto. Bom, sabe como é. Eu tenho uma conta. Estamos levando tudo, bacana. O saldo da tua conta é 0. Não, isso eu já sabia. Eu sou professor. O que eu queria mesmo era uma informação sobre juro. Companheiro, eu sou ladrão, tu é de chinelo. Meu negócio é pequeno. Assalto banco, vez ou outra um sequestro. Para saber de juro é melhor ligar para Brasília. Sei. O senhor está na informalidade, né? Também com o preço que estão cobrando um voto hoje em dia. Mas será que não podia fazer um favor para mim? É que eu atrasei o pagamento do cartão e eu queria saber quanto vou pagar de taxa. Tu tá pensando que eu tô brincando? Isso é um assalto. Longe de mim. Penso que o senhor está brincando, de brincadeira. Que é um assalto, eu sei perfeitamente. Ninguém no mundo cobra um juro que cobra no Brasil. Mas queria saber o número preciso. 6%, 7%. Eu acho que tu não tá entendendo. Ô mané, sou assaltante.
Trabalho na base da intimidação, da chantagem, saca? Ah, já estava esperando. Você vai querer vender um seguro de vida, um título de capitalização, né? Não, já falei. Eu sou... Peraí, bacana. Hoje eu tô bonzinho, vou quebrar teu galho. 1 minuto depois, alô? O sujeito aqui tá dizendo que é 8% ao mês. Puxa, que incrível. Incrível por quê? Tu achava que era menos? Não, achava que era mais ou menos isso. Estou impressionado é que pela primeira vez na vida eu consegui obter informação de uma empresa prestadora de serviço pelo telefone em menos de meia hora e sem ouvir aquela musiquinha. Quer saber? Fui com a tua cara. Acabei de dar uma bordoada no gerente e ele falou que vai te dar um desconto. Só vai te cobrar 4%, tá ligado? Não acredito. E eu não vou te cobrar nenhum produto do banco. Na dica de nada. Já está tudo acertado. Muito obrigado, meu senhor. Nunca fui tratado dessa. De repente, ouve-se os tiros e grito. Sujou, polícia! Polícia! Polícia? Que polícia? Alô, alô, alô? Sinal de ocupado. Droga! Maldito Estado! Quando o negócio começa a funcionar, entra o governo e estraga tudo. Fonte: Luiz Fernando Veríssimo. A questão do número 2, leia o texto assalto a banco, em seguida responda a questão. A linguagem utilizada no texto acima é classificada como alternativas A. Linguagem formal e verbal. B. Linguagem científica e coloquial. C. Linguagem regionalista e técnica. D. Linguagem formal e técnica. A resposta é a letra A. Linguagem formal e verbal. Número 3. A palavra que eu vou falar vai estar em destaque. Em que Cusco Burro, em destaque, divertiu-se o garçom. A palavra em destaque é exemplo da alternativa A. Registro oral. B. Linguagem formal. C. Linguagem técnica. D. Expressão regional. E. Palavra em desuso. Essa palavra, que Cusco burro, divertiu-se o garçom, o Cusco, ele é o quê? É registro oral? É uma linguagem formal? É uma linguagem técnica? É uma linguagem, uma expressão regional? Uma palavra em desuso? É a letra, é a expressão regional. Ela também é designada como diatópica. Diatópica. É a letra D. Expressão regional. Em determinada região existe essa expressão. Cusco. É a letra D. Número 4. O nome dado às palavras estrangeiras que são utilizadas na língua portuguesa por meio de contatos sociais entre os povos é redução? Não é essa opção. Letra B, empréstimo. Letra C, a gíria? Não é. O hibridismo não pode ser hibridismo, porque hibridismo é uma palavra que contém os elementos de idioma diferente. Também descarta. É a letra B, empréstimo. Ou seja, o meio dado às palavras estrangeiras
que são utilizados na língua portuguesa por meio de contatos sociais entre os povos é as palavras estrangeiras, é por meio de empréstimo. Letra B. Questão 5. Eu vou ler o texto. Senso crítico é uma arma para combater fake news. A educação virtual é uma arma importante para detectar informações falsas no noticiário, segundo especialistas. Essa alfabetização ela deve contar com esforços de vários setores da sociedade para evitar que as chamadas fake news tumultem o debate público, como ocorreu na corrida eleitoral americana e na votação pela saída do Reino Unido da União Europeia. Tem de vir da grande imprensa, do professor, da família e de todos os lados, diz diretora da agência Lupa, Cristina, que realiza a checagem de informações do noticiário brasileiro. Até porque não há nenhum sinal de que a produção de notícias falsas vai diminuir. Para ela, o entendimento sobre como o noticiário é produzido deve ser uma prioridade no combate às fake news. A dificuldade de identificar as notícias falsas afeta até países com melhores índices da escolaridade. Uma pesquisa da Universidade Stanford apontou em julho deste ano que estudantes americanos tiveram problemas para checar a credibilidade das informações divulgadas na internet. Dentre 7.804 alunos dos ensinos fundamental, ensino médio e superior, 40% não conseguiram detectar fake news. A diretora executiva da agência de checagem aos fatos, Tainalon, destaca a importância da criação de uma política pública com foco na análise crítica da mídia. Acho que dificilmente conseguiremos uma mudança cultural sem passar pela educação em massa da sociedade, afirma. Para o professor, o Departamento de Informática da PUC Rio, Daniel, o público não conhece os meios pelos quais podem ser manipulados na internet. Em relação às mídias tradicionais, as pessoas já aprenderam a identificar sinais de demagogia. Diz, nesse cenário, os novos canais há uma certa vulnerabilidade porque não se sabe mediar a absorção da informação que se recebe. Segundo ele, é necessário criar uma cultura de questionamento. Número 5. Considerando o uso considerando o uso da linguagem que foi utilizado no texto, pode-se dizer que as alternativas, letra A, trata-se de uma linguagem coloquial. B, trata-se de uma linguagem regional. C, trata-se de uma linguagem vulgar. D, trata-se de uma linguagem culta. É a letra... Qual é a letra? Foi uma linguagem coloquial? Uma linguagem para os amigos? Foi uma linguagem ali para uma mãe, para um pai, para um parente? Qual foi o tipo de linguagem que foi utilizado? É uma linguagem regional? Uma linguagem vulgar que foi utilizada? A resposta é a letra D. Trata-se de uma linguagem culta. Seis. A palavra em destaque, a macaxeira, é um alimento conhecido também como mandioca ou aipim em diferentes estados brasileiros. Essa variação linguística ela se caracteriza com alternativa A, variação cultural, B, variação regional, C, variação histórica, D, variação da situação de comunicação.
No meu estado é conhecido como aipim. De repente aí no seu estado é conhecido como macaxeira. Para um outro estado pode ser conhecido como mandioca. Qual é a opção? Letra A, variação cultural. B, variação regional. C, variação histórica. D, variação de situação de comunicação. Qual é a opção? É a letra B, variação regional. É conhecida também como diatópica. Número 7. Afolosado, que significa folgado em excesso de uso. Agonia significa desmaio. Água quebrada, frieza, água morna para o banho. Aivareia, que significa, aí é outra história. Amarelo queimado, da cor laranja. Amarmotado, que significa desarrumado. 7. Sobre os verbetes citados, é correto dizer que eles são exemplos de alternativas. A. Registro típicos da escrita. B. Registro do português culto urbano. C. Variação diacrônica. D. Variação diatópica. E. Variação fonológica. Letra A. Registros típicos da escrita. Não é essa a opção, letra A. Registro português culto urbano também não. Variação diacrônica também não é essa a opção, porque diacrônica significa que é a língua, como que a língua se comporta no decorrer dos anos, no decorrer da história. Por exemplo, a língua falada no contemporâneo como a língua falada na forma arcaico. Então, não é essa opção variação diacrônica. Letra D, variação diatópica. A variação diatópica, ela pode ser geográfica também, ou ela pode ser geográfica, ou ela pode ser diatópica. Se tiver essas duas palavras, ela nesse caso é regional, nesse caso é uma língua regional, é aonde que ocorre aquela determinada variação. Aí vai ser denominado geográfica ou diatópica. Letra E, variação fonológica. Não é essa a opção, letra E. A opção é justamente a letra D. É letra D que é a opção. É aonde essas palavras, é aonde que ocorreu as variações. Foi em determinada região. É a letra D. Questão 8. Não lhe peço nada, já não me importa dormir. Posso andar por essa estrada até o sol me bater na cara. No início da frase, não lhe peço nada, dá a entender que é uma linguagem culta. E aí pode ter candidato que vai marcar linguagem culta. Mas logo em seguida tem a frase em destaque. Posso andar por essa estrada até o sol me bater na cara. Cara, uma linguagem coloquial. Então, o texto ele está associado, não lhe peço nada, já não me importa dormir. Posso andar por essa estrada até o sol me bater na cara. O trecho em destaque evidencia uma linguagem alternativas. A. Culta.
B, coloquial. C, expositiva. D, depreciativa. É a letra B, coloquial. Letra B. Número 9. Quando vou Itapirica, entro na língua de lá, com todas as proparoxítones. Falo Padre Cícero, não Padre Cícero. Cícero é só para gente culta. João Ubaldio Ribeiro. Considerando as variações linguísticas, o texto evidencia com predominância que o autor, alternativa A, referência aos nordestinos. B, tem consciência linguística. C, crítica às variantes autoritárias. D, presta atenção ao falar dos cariocas. Qual a opção? Qual a opção que se aproxima com a pergunta? É a letra A? É a letra B? É a letra C? Letra D? Letra B, tem consciência linguística? C, crítica às variantes autoritárias? D, presta atenção ao falar dos cariocas? É a letra A, é referência aos nordestinos. É a letra A. Dez. Na frase, ai, o universo não coopera e a gente não entende por quê. A linguagem é considerada, tem a marca ai, o universo não coopera e a gente não entende o porquê. A linguagem considerada A. Informal. B, regional. C, formal. D, culta. Letra E, vulgar. É a letra A, informal. Onze. Essa postura, ressalta, não tem a ver com a maneira de marcar território em instituição historicamente masculina. Não preciso cuspir no chão para mostrar que sou mais capaz que homem. Expressões como não passo a mão na cabeça, é marca territorial, são as marcas de alternativas. A, formalidade. B, coloquialismo. C, regionalismo. D, jargão profissional. E, licença poética. Qual a opção? É formalidade? Regionalismo? Jargão profissional? Licença poética? De acordo com esse texto. Essa postura ressalta não tem a ver com a maneira de marcar território em uma instituição historicamente masculina. Não preciso cuspir no chão para mostrar que sou mais capaz que homem. Expressões como não passa a mão na cabeça, é marca territorial, são marcas de alternativa. Qual seria a alternativa? É a alternativa coloquialismo. É coloquial. Letra B. Questão 12. A frase abaixo, que foi construída exclusivamente por uma linguagem informal, é alternativas. A. Primeiro a gente enlouquece e depois vê o que dá. B. A vida é curta demais para vivê-la ao lado de um filho da mãe. C. Tem pessoas que discordam de mim e outras que são inteligentes.
Letra C. D. Me deram como castigo uma pena de 10 anos. E. Somente o que perdi é meu para sempre. A frase abaixo foi construída exclusivamente por uma linguagem informal. As alternativas. Qual é a frase que foi construída exclusivamente por linguagem formal? A letra B. A vida é curta demais para viver ao lado de um filho da mãe. Não é formal. Letra C também não é formal. Letra D também não. Letra E. Somente o que perdi é meu para sempre. A resposta é letra E. Somente o que perdi é meu para sempre. Que é uma frase formal. Uma frase que contém uma linguagem formal. Avante. Questão 13. O uso de estruturas como deixa ela ir e venha cá com o papai e olha, eu vou apanhar ela, denota que, alternativa A. A patronização dos níveis de linguagem foi observada pelo autor, tendo-se que o culto e o coloquial. B. O nível culto e formal da linguagem. C. O autor pretendeu expor com mais fidelidade o nível de linguagem do contexto familiar entre adulto e criança. D. A intenção do autor foi colocar os pais no mesmo nível linguístico do filho, respeitando a identidade da criança no contexto. A patronização dos níveis de linguagem não é essa a opção. Deixa ela ir e venha para cá com o papai. Olha, eu vou apanhá-la, eu vou apanhar ela. B. O nível culto e formal da linguagem atendida inteiramente ao aspecto inerentes e essa situação da história. Também não é letra B, não é letra A. A intenção do autor foi colocar os pais no mesmo nível linguístico do filho, respeitando a identidade da criança no contexto. A opção correta é a letra C. O autor pretendeu expor com mais fidelidade o nível de linguagem do contexto familiar entre adulto e criança. C. 14. E eu, brother, que sou chamado para fazer negro? Você pelo menos ainda tem duas opções. Assinale a alternativa correta. Alternativas. A. A palavra brother demonstra a informalidade da conversa entre os amigos. B. A contradição no uso pelo menos e ainda na mesma frase, pois pelo menos expressa a exclusão e ainda expressa a adição. Não essa opção letra B e nem a opção letra A. Letra C. A expressão fazer negro refere-se aos papéis que Lázaro Ramos e Wagner Moura representam com frequência. Também não é essa a opção. Para vocês observarem que a frase nem está completa. É assim que é o concurso público. O concurso público ele joga lá uma frase
fora do contexto, uma frase que não finaliza. E aí você tem que estar preparado para poder verificar qual é a frase que realmente está relacionada com o que se pede. Letra D. A palavra brother é um estrangeirismo e não deveria ter sido utilizado em um contexto formal como o de um livro. Outra palavra sem nexo. A resposta é letra A. A palavra brother demonstra informalidade da conversa entre os amigos. É letra A. (15) A tira a seguir refere-se à questão. Tá quanto o insulto? Tem insulto de R$90, tem de 40. Não tem um mais em conta? Tem esse aqui, R$5. Vou levar. No primeiro quadrinho, ao se dirigir ao vendedor, o cliente pergunta: tá quanto o insulto? O termo sublinhado representa... Sublinhado é a frase, tá quanto o insulto. O termo sublinhado representa alternativa A. Um dos registros coloquiais para o uso do verbo estar. B. Um termo aceito pelos linguistas como uma variante do prestígio. C. Um novo registro formal para o uso do verbo estar. D. O uso de nova variante de acordo com uma norma padrão. E. Um tratamento formal entre o cliente e o vendedor. Letra B. Um termo aceito pelos linguistas como um variante de prestígio. O que é aceito é a norma culta, é a linguagem formal, que é aceita no sentido de prestígio. De prestígio é norma culta e formal. Então não é a letra B. Um novo registro formal para o uso do verbo estar. Também não está correta a letra C. Letra D. O uso de uma nova variante de acordo com uma norma padrão. Também não é a letra D. Letra E. Um tratamento formal entre o cliente e o vendedor. Também, através do que foi lido, não representa que é um tratamento formal, um tratamento de norma, de uma linguagem culta. Não é. Então também não é a letra E. A opção é letra A. Um dos registros coloquiais para o uso do verbo estar. Quando ele fala, tá quanto o insulto? Tá é uma linguagem informal, é um dos registros coloquiais para o uso do verbo estar. É a letra A. 16. Sobre as variações linguísticas em geral, é correto afirmar alternativas A. Todas as variações linguísticas devem ser aprendidas na escola. Não tem como aprender todas as variações linguísticas na escola, então descarta a letra A. B. Algumas das variações linguísticas devem ser desprezadas por serem deficientes. Não tem nenhuma variação linguística que seja deficiente. Não existe isso. Então, a banca examinadora, ela coloca uma determinada frase para o candidato escorregar na casca de banana. Não é essa a opção, letra B. Letra C. As variações de caráter regional estão intimamente relacionadas às variações de caráter profissional. Também não. As variações de caráter regional estão intimamente relacionadas à variação de caráter profissional. Não tem nada a ver, porque a variação regional não é de caráter profissional. É regional, é de um determinado grupo ali daquela região que tem, por exemplo, uma determinada variação linguística. Então, não é também
essa opção. Letra D. As variações são testemunhas de pouco valor cultural, mas que não podem ser afastados dos estudos linguísticos. Também não é essa letra D, que as variações são testemunhas de pouco valor cultural, mas que não podem ser afastados do estudo linguístico. Observe que você pode observar que às vezes a frase não faz sentido algum, nenhum mesmo, mas o examinador coloca ali para você marcar essa alternativa. E a resposta muitas das vezes está logo em cima ou está logo abaixo. Por exemplo, aqui a resposta é a letra E. Por exemplo, a variação de maior prestígio social é a norma culta que, por isso mesmo, é ensinado como língua padrão. Realmente, a variação de maior prestígio social, que nesse caso é a norma culta, e por isso mesmo é ensinada como língua padrão. É a letra, é a última opção. Letra E. 17. Avante. Quem prestou atenção na aula vai acertar essa questão. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, em direitos, dotados de razão, de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. O trecho acima foi extraído da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A respeito da linguagem empregada nesse texto, é correto afirmar que se trata alternativas A. De linguagem informal e escrita como uma fala entre pessoas com bastante familiaridade. B. De linguagem informal e falada, inacessível à compreensão dos cidadãos. O texto que eu acabei de ler é uma linguagem formal e falada e é inacessível à compreensão dos cidadãos? Não é a letra B. Letra D. De linguagem informal e oral, acessível à compreensão de qualquer cidadão. Também não é a letra D. É a letra C. De linguagem formal, é isso, é linguagem formal, e escrita, sim, que foi um texto escrito, respeitando a norma padrão da língua portuguesa. É a letra C. (18) Avante. A linguagem do pesquisador pode ser caracterizada como alternativa A. Formal. Não, a linguagem do pesquisador é diferente da linguagem do autor. A linguagem do autor é formal. Então, descarta a letra A. Letra B, coloquial. C, regional. Não é regional. Letra D, erudita. A banca examinadora só colocou mesmo essa palavra para confundir o candidato. O mesmo funciona com a palavra técnica também. Não é essa a opção, letra E. A opção é letra B, coloquial. A linguagem do pesquisador pode ser coloquial. 19. O uso do termo como empurrãozinho, abocanhe, demonstra que o registro linguístico no texto 1 apresenta marcas
de alternativas. A. Modismo. B. Formalidade. C. Popularismo. D. Rebuscado. Não é essa a opção letra A, modismo. Também não é essa a opção letra B, formalidade. Letra D, rebuscamento, também não. É a letra C, popularismo. É a letra C. Questão 20. Vou ler o texto. Eu não sei quem são as pessoas que estão lendo isto agora. Infelizmente, eu não te conheço, caro leitor. Não tenho ideia de qual a sua crença, sua idade, seu nome. Então talvez fique meio difícil falar sobre o que você nasceu para ser. Porque não sei o que custe fazer. Não sei no que é bom. Mas uma coisa eu sei sobre você, porque vale a mesma coisa para mim e para qualquer pessoa do mundo. Você nasceu para fazer a diferença. Nossa, parece o slogan de alguma propaganda chata quando passa na TV e eu mudo de canal. Sim, parece. Mas esquece esse detalhe e continua lendo. O que eu quero dizer é que você não nasceu para ser a mesma coisa que eu e vice-versa. Mas a verdade é que todos nós temos um propósito em comum, algo que todos nascemos para fazer, independentemente das nossas escolhas pessoais. O trecho que contém marcas típicas de linguagem coloquial é: letra A. Não sei quem são as pessoas que estão lendo isto agora. Letra B. O que você nasceu para ser, porque não sei o que custe fazer. Letra C. Sim, parece, mas esquece esse detalhe e continue lendo. Letra D. Mas a verdade é que todos nós temos um propósito. Qual é a palavra, o trecho que contém a marca de típicas de linguagem coloquial? É a letra B. Avante. 21. Sabe aquela questão que você se depara com uma prova em um determinado concurso e você verifica que aquela questão não tem resposta? Ou então tem várias respostas? Eu trouxe uma questão 21 como exemplo. O trecho que está escrito em linguagem formal é alternativas. A. Discussão aparentemente tola. Tola é informal, uma linguagem formal. Rolou polêmica, também é uma linguagem informal. Não entram na parada, também é uma linguagem informal. D. Treinamento casca grossa. E. De cara bateu os 70 mil exemplares. Também é uma linguagem informal, ou seja, o que a banca pede, que é para poder identificar uma linguagem formal, não tem essa resposta. Ou seja, a questão 21 não tem resposta. Toda vez que ocorrer isso, o candidato ele pode solicitar o recurso, anulação da questão. Aí a banca vai verificar, o certo seria anular. Caso a banca não anule, o candidato entra com uma ação judicial. 22. O segmento do texto que representa uma variação coloquial de texto é alternativas. A. O motivo por que o capitalismo tem revestido, apesar de acuado por todos os lados, é ele caminhar sem esforço na direção natural. Não é letra A.
O que está pedindo aqui é uma linguagem coloquial. Letra B. Enquanto o socialismo retributivo e por isso utópico também não é letra B. Letra C. É um tampão na panela de pressão que explode ao menos descuido. Também não é letra C. Letra D. Deu sopa o agricultor plantar 3 batatas escondidas para si próprio. Letra E. O capitalismo marcha na direção do egoísmo, do individualismo, da autossatisfação predatória, isto é, do instinto humano. Letra E é uma linguagem culta. É uma linguagem culta. Então não pode ser a letra E. A resposta é a letra D. Deu sopa o agricultor plantar 3 batatas escondidas para si próprio. É letra D. (23) Avante. Indique a passagem do texto que traz um exemplo de linguagem informal. Alternativas: A. De quebra. B. Mundo animal. Letra C. Toda essa gente. Letra D. Por correr. Letra E. Bater recorde. Letra B. Mundo animal é uma linguagem culta, que nesse caso é formal, não é letra B. Letra C. Toda essa gente. Gente é um número indeterminado de pessoas, é uma linguagem informal, também não é letra C. Letra D. Letra D. Por correr é uma linguagem também informal. Bater um recorde é uma linguagem formal, uma linguagem culta. A resposta é a letra A, de quebra. De quebra. Essa é a resposta, a letra A. É uma linguagem informal. (24) O gênero textual apresentado permite o emprego de linguagem coloquial, como ocorre, por exemplo, em qualquer um, não sendo irremediavelmente burro, e um tijolo de burrice. A frase em destaque, qualquer um, sendo irremediavelmente burro, esse é em destaque. E o outro, um tijolo de burrice, também em destaque. É uma linguagem coloquial? Certo ou errado? É coloquial, é certo. Certo. Questão 25. Assinale a passagem que predomina o uso da linguagem informal. Alternativas: A. Sequer tenho onde reescrevê-la. B. Os dois me deixaram órfão fora do ar, batendo pino. C. Mas não tenho opção que não seja registrar meu desalento com as máquinas. Letra D. Teclamos com os olhos dilatados e dedos frementes. Letra E. Se nada recuperar, vou me sentir infinitamente livre. Assinale a passagem que predomina o uso da linguagem informal. Sequer tenho onde reescrevê-la. Não é essa opção. Letra C. Mas não tenho opção que não seja registrar meu desalento
Com as máquinas também não é essa opção. Letra D, não é essa opção. Letra E, também não é letra E. Se nada recuperar, vou me sentir infinitamente livre. A opção é letra B. Os dois me deixaram órfão, fora do ar, batendo pino. Batendo pino. É a letra B. A resposta. Questão 26. Avance. A questão 26, eu vou ler um poema para poder responder a questão 26. As margens dos olhos teus, os teus olhos cristalinos e verdes de verde mar, contemplei como um menino, tal narciso a mergulhar, e descendo profundo, pro profundo do teu olhar. Era o mais feliz do mundo, mas estava a naufragar, morrendo nas profundezas do fundo do teu olhar. Minhas mãos estavam presas e eu não podia respirar. Netuno, que me viu sofrendo, pôs o reino no teu olhar, enviou um forte vento, movendo o imenso mar. Pelas ondas fui enviado às margens do teu olhar, donde eu tenho chorado, salgando o imenso mar. Questão 26, letra A. E verdes de um verde mar. Letra B. E descendo profundo. Letra C. Profundo do teu olhar. Letra D. Era o mais feliz do mundo. Letra A. E verdes de um verde mar é uma linguagem culta formal. Não é letra A. Letra B. E descendo profundo também é uma linguagem formal. Não é letra B. Letra D. Era o mais feliz do mundo. Também não é essa opção letra D. A resposta é letra C. Profundo do teu olhar. É a letra C. Linguagem informal. Pro. Letra C. Questão 27. Observe-se a expressão própria da linguagem coloquial no seguinte trecho. Letra A. Será demolida, com todas as casas que restam serão demolidas. B. Eu aqui entreguei os pontos. Letra C. Mal assinei a escritura e voltei. Começo a sentir-me estranho na casa. Letra D. Rompeu-se um laço, mais do que isso, uma fibra. Letra E. Eu não sabia o certo que é uma casa. Letra A. É uma linguagem culta, não é essa opção. Letra C. Uma linguagem formal. Letra D. Uma linguagem formal. Letra E também é uma linguagem formal. A resposta é a letra B. Eu é que entreguei os pontos. Letra B. Questão 28. Leia o trecho de um texto publicado no livro Educação em Língua Materna. Gerente. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Cliente. Estou interessado em funcionamento para a compra de veículo. O gerente. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente?
O cliente: sou Júlio César Fortura, também sou funcionário do banco. O gerente: Julinho, é você, cara? Aqui é Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Com relação ao contexto discursivo e aos níveis de linguagem empregado, julgue qual das alternativas a seguir está correta. Na terceira e última fala do gerente, ocorre um desvio de nível de linguagem que impede a compreensão do enunciado por parte do cliente. B. Devido à diferença de níveis de linguagem no diálogo entre o gerente e o cliente, é possível dizer que o nível de formalidade entre os interlocutores é muito alto. C. Mesmo sendo gerente e cliente aparentemente próximos, conhecidos, devemos sempre utilizar a linguagem culta com quaisquer interlocutores, em sinal de respeito. D. A flexão do verbo dispor, nós dispomos, está incorreta e dessa forma podemos afirmar que a linguagem coloquial é predominante no trecho do livro de Ricardo Botorni. Letra E. O gerente adquiriu o nível de linguagem no decorrer do diálogo porque considerou o contexto do discurso e o nível de formalidade com o seu cliente. A letra A, na terceira e última fala do gerente, ocorre um desvio de nível de linguagem que impede a compreensão do enunciado por parte do cliente. Não é essa a opção, porque o cliente entende muito bem o que o gerente transmite. Letra B. Devido à diferença de níveis de linguagem no diálogo entre o gerente e o cliente, é possível dizer que o nível de formalidade entre os interlocutores é muito alto. Também não transmite essa mensagem. Letra C. Mesmo sendo gerente e cliente aparentemente próximos, conhecidos, devemos sempre utilizar a linguagem culta com quaisquer interlocutores, em sinal de respeito. Também nós sabemos que não funciona dessa forma. Letra D. A flexão do verbo dispor, nós dispomos, está incorreta e dessa forma podemos afirmar que a linguagem coloquial é predominante no trecho do livro Ricardo Botorni. Também não é essa opção. Letra E. O gerente adequou o nível de linguagem no decorrer do diálogo porque considerou o contexto discursivo e o nível de formalidade com seu cliente. Então ele adequou a linguagem. A linguagem funciona dessa forma. Você tem que saber adequar em qual momento que você vai utilizar a norma culta, em qual momento você vai utilizar uma linguagem coloquial. Questão 29. Ao fazerem o uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam a linguagem informal, padrão da língua, porém da escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes. B. Linguagem informal, neologismo, siglas e gestos. C. Linguagem informal, gíria, estrangeirismo, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Letra D. Linguagem não verbal, como gestos, mímicas e desenhos. Letra E. Linguagem verbal, escrita a partir de siglas
e abreviações. A pergunta é: ao fazer o uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam que tipo de linguagem? A. É uma linguagem formal, padrão da língua, porém escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes? Linguagem padrão, que é linguagem informal, eu não posso, da mesma forma que eu falo, eu na hora da escrita, quando pede a forma culta, eu não posso, da mesma forma que eu falo, eu vou escrever. Da mesma forma que eu me comunico, por exemplo, com os interlocutores conhecidos, eu não posso, que é uma fala descontraída, eu não posso, da mesma forma que eu falo dessa forma, eu vou escrever. Está incorreto, então, a letra A. B. Linguagem informal, neologismo, siglas e gestos. Também está incorreto. Letra C. Linguagem informal, gíria, estrangeirismo, abreviações, palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Letra D. Linguagem não verbal, como gestos, mímicas e desenhos. Não é essa a opção letra D. A letra D diz que é uma linguagem não verbal. O que acontece? Linguagem informal não significa que, por ser uma linguagem informal, coloquial, que é uma linguagem não verbal. Não é essa opção, porque linguagem informal, ela pode ser tanto escrita como falada. Não é essa opção não verbal. Está incorreta a letra D. Letra E. Linguagem verbal escrita a partir de siglas e abreviações. Também está incorreto, porque linguagem informal é também linguagem escrita e falada, conforme mencionei anteriormente. Então também descarta a letra E. A resposta é a letra C. A pergunta diz: ao fazer o uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam, é C. Eles utilizam uma linguagem informal, gírias, estrangeirismo, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Letra C. Questão 30. A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para se comunicar algo que tem várias finalidades: de informar, de entreter, de convencer, de divulgar, de descrever. Assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas, sociais, regionais e registro torna-se necessário para que se use uma linguagem nas mais diversas situações comunicativas. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Ao redigi-la, você fará, letra A, fará o uso de linguagem metafórica. B, apresentará elementos não verbais. Numa carta de solicitação de emprego, como que você vai redigir uma carta com elementos não verbais? Nesse caso, não é a letra B. Não é. Letra C, utilizará o registro informal. Uma carta de emprego, uma solicitação. Nesse caso, é uma linguagem culta, formal. Não é a letra C, que seria registro informal. Letra D, evitará a norma padrão. Se você evita a norma padrão, você não está utilizando a norma culta. E para redigir uma carta de solicitação, é necessário que faça de acordo com a norma culta. Então, não é também a letra D. A resposta é a letra E.
fará o uso de linguagem formal, que é linguagem culta, linguagem padrão. Até a próxima! Avante!